você trabalhou lá, você ficou 2 anos para você ter esse primeiro contato. Que imagina, se você passasse, talvez você não teria, sei lá, a cabeça de, tipo, vou trancar a faculdade no meio. Não. Tem gente que fala, já comecei, Nossa, eu acho que eu não ia trancar. Eu ia até o final, até assim, mas fez sentido. Porque, na verdade, quando eu entrei lá, eu me via lá, entendeu? Então, eu sempre ficava com os professores, assim, quando eu tinha um tempo. Ficava, deixa eu ver aqui como que é. Assistir as aulas que eles davam, tipo, tinha bastante jump, bike, essas coisas assim. Sempre acompanhei. Mas aí eu não me via fazendo aquilo, entendeu? Aí eu falei, bom, então, tipo assim, foi uma experiência ótima. Foi meu primeiro trabalho, assim, e eu conheci pessoas incríveis e tipo assim, foi de lá que eu tirei, né? Que eu não queria fazer aquilo. Mas foi incrível, assim, foi uma experiência bem boa que decidiu minha profissão, de qualquer forma, no final das contas. Caraca, bacana. E aí, na faculdade, como que você foi pro esporte? Então, aí é outra coisa que veio da academia também. Eles me falavam assim, você pode trabalhar com esporte e trabalhar com televisão ou qualquer outra coisa, né? Falei, é verdade. E, tipo, continuar praticando o esporte. Aí eu meio que levei isso pra mim. E, enfim, daí quando eu entrei, eu falei, bom, então eu vou querer ser editora. Eu entrei pra ser editora, assim, de vídeo. E eu queria trabalhar na ESPN, porque meu primo, de verdade, assim, ele sempre foi uma inspiração muito gigante, assim, pra mim. E eu via como que ele tava na carreira dele e ele trabalhava também na ESPN. Você copiou seu primo, Copiei então. meu primo. Seguiu no ali final, o caminho. Copiei. E deu certo. Deu certo. Legal. Eu falo pra ele, um dia eu vou ser igual você. Daí ele fala, ai, para, como assim? Mas, enfim, copiei ele, fui fazer... Eu fiz a mesma faculdade que ele, no mesmo lugar. A mesma faculdade? Foi na Metodista. Porque ele também é de São Bernardo, legal, né? E aí, Aí eu comecei a fazer faculdade, aí eu comecei a fazer estágio voluntário para uma TV local lá em São Bernardo. E nessa época, para não ficar sem trabalho remunerado, eu trabalhava na recepção de um salão de beleza, assim. Aí ficava, tipo, 5 minutos de casa. Aí, nesse meio tempo, uma amiga minha da faculdade me indicou para trabalhar na 89, na rádio. Aí ela falou, você quer fazer estágio e tal? Eu falei, quero, né? Aí deu certo, fui lá, fiz a entrevista, passei e me contrataram. Daí foi engraçado que o pessoal lá no salão falava assim, pô, mas aqui você vai ganhar mais, você tá do lado da sua casa e tal. Daí eu falei, tá, mas tipo assim, eu não tô na minha área, entendeu? Aí foi meu primeiro estágio. Era na Paulista? Era na Paulista. E foi mágico, assim, porque eu nunca tinha andado na Paulista sozinha. Menina do interior, né? Aí, tipo, nossa, pra mim era o máximo. Sair, assim, às vezes dava tempo de sair do estágio, daí eu ficava lá no MASP tomando milkshake. Aí era, tipo, fiquei lá 1 ano e pouco. E aí eu descobri o mundo do rádio, assim, né? Que eu adoro, assim, não me imaginava. Nunca me imaginei trabalhando em rádio. Você fazia o quê lá? Eu comecei fazendo atendimento ao ouvinte, assim, é meio que básico, assim. Você atende e tal. E aí depois eu fiz um pouco de rádio escuta, que você ouve, né, as rádios concorrentes e tal. E depois eu comecei a fazer um pouco de rede social e ajudar... Eu fiquei bem interessada em ajudar a programação musical. Fui até em um evento para cobrir a programadora. Foi muito legal, assim, porque daí ela me ensinava como que colocava as músicas certinho, que tinha, sei lá, tem música que contratam para colocar, e você tem que colocar, sei lá, uma vez a cada 2 horas. Aprendi umas coisas muito legais. E também fiz uns freelas de locução, porque o diretor da rádio gostava da minha voz e me botava lá para fazer uns freelas. Aí, depois disso, eu consegui um estágio, depois de 1 ano, numa agência para editar vídeo, que daí já era mais o que eu queria, assim. Aí eu fiquei com dó de largar a rádio, mas eu fui pela edição, e era bem simples, então eu aprendi a editar bastante, porque dava para errar, dava para fazer tudo, porque era realmente pequeno, eu tinha bastante tempo. E aí, depois da agência, eu fiquei uns 4 meses só, eu pedi para sair porque não era uma coisa que eu gostava muito, assim, então não estava me fazendo muito bem. E aí, coincidentemente, nessa época que eu saí, eu já estava fazendo o processo seletivo de estágio da ESPN, e aí eu entrei lá, daí eu falei, bom, então eu tô em casa. Aí fiz todo o processo seletivo e comecei a trabalhar, né, na ESPN, mas aí é aquilo, né, tipo, era tudo, né, você editava tudo. Eu entrei como editora, né, primeiro, depois que eu fui pro jornalismo. Aí editava tudo, futebol, eu era fissurada em futebol na época. Eu sempre fui muito palmeirense, mas hoje em dia eu não ligo. Masculino? Futebol masculino? Eu acompanhava muito mais o masculino. Eu também comecei a acompanhar mais o feminino depois que eu comecei a trabalhar com jornalismo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu demorei tanto tempo para isso. Mas eu era bem fissurada, assim.
E aí fiquei lá, né, na ESPN por 8 anos. Caramba, uma vida, né? Caramba, Uma bastante vida, né? tempo, 8 anos, né? Foi, é tipo minha segunda faculdade, praticamente. E aí, você queria ser editora, né? Mas aí, o que foi, assim, a sua paixão, então, que você se descobriu? Assim, né? Então, é difícil pra mim falar, né? Porque eu gosto de tudo. Tipo assim, ai, o que você gosta da comunicação? Eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer um pouco de tudo, assim. Vocês sabem, vocês fazem o que vocês gostam, então, Sim. tipo... É difícil às vezes, é cansativo, mas dá vontade de fazer um pouco de tudo. Tem que escolher um, tem né? que escolher. Só que é assim, né? Tipo, eu tava numa TV que tinham, né, funções, e aí eu escolhi a edição, só que aí depois de uns 2 anos e pouco, 3 anos, eu falei, putz, eu gosto, mas não sei se é isso que eu quero pro resto da minha vida, entendeu? E aí aí tava começando a ficar muito forte esse negócio de mídias digitais, na época, acho que era 2015, né? Aí eu comecei a fazer vários cursos e tal. Comecei a conversar com a galera lá dentro. E ainda assim, todos os lugares tinham um pouquinho do que eu gostava, sabe? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a escrever o blog sobre jiu-jitsu feminino na ESPN, que foi quando veio o ESPNW pro Brasil. E aí eu me ofereci mesmo. Falei, gente, eu quero escrever sobre jiu-jitsu, porque na minha cabeça eu queria já falar sobre jiu-jitsu. Mas aí eu falava, gente, eu vou criar um blog, sei lá, Maiara Munhoz Jiu-Jitsu, sabe? Maiara Munhoz BJJ. Quem que vai ler uma faixa azul? Tô chegando agora, né? Tipo, tinha voltado a treinar e tal. Daí foi quando surgiu a oportunidade de eu escrever pro ESPNW. Eu escrevia, tipo, por fora. Não tinha nada a ver com o meu trabalho. E aí eu comecei a sentir falta de vídeo no blog. Daí eu já comecei a ir em alguns campeonatos e cobrir algumas coisas e fazer entrevista. E aí chegou um momento que eu queria fazer só aquilo. Só que, né, não tinha como largar. Aí quando a jornalista que estava trabalhando no ESPNW saiu, aí eles me chamaram para cuidar do ESPNW todo. Pô, e que aí legal. é outra faculdade também, né? Porque daí eu fazia tudo. Aí foi assim, né? Você quer fazer tudo? Então vem fazer tudo. Aí eu fazia. Aí eu comecei a trabalhar mais o lado do jornalismo mesmo, porque eu entrevistava, não só para o blog aí, né? Aí eu entrevistava para o ESPNW todos os esportes, produzia, enfim, apresentava o que precisava apresentar, gravava o que precisava gravar, site TV, tudo assim. Então foi assim a transição. Pô, que legal, né? Mas assim, o que eu percebi é que você se permitia errar, arriscar também, a conhecer diferentes áreas, né? Porque você nunca pensou assim, em algo engessado, né? Eu gosto disso daqui, mas no caminho você ia descobrindo outras coisas também, né? Até chegar onde eu queria mesmo, né? Porque aí chegou num momento que eu falei, pô, mas eu gosto daqui, mas eu ainda não é isso que eu quero. E daí eu sempre fazia as coisas do jiu-jitsu paralelamente, mas nunca foi um negócio tão forte assim, né? Tipo, meu canal mesmo eu fazia de vez em quando. E, enfim, daí, acho que principalmente na pandemia, que foi quando deu um estalo, acho que em todo mundo, né? Aí eu falei, não, é isso, né? Porque é o meu negócio e eu tenho que fazer aqui. Que daí que eu comecei a trabalhar mais o canal, e aí eu saí da ESPN, mas porque eu já queria sair mesmo, e aí teve o negócio da fusão, enfim, a gente conversou lá e não fazia mais sentido eu ficar lá. Aí eu acabei sendo desligada e consegui finalmente, né, me dedicar ao jiu-jitsu, que era o que eu queria. 100%, então hoje você trabalha 100% com 100% com jiu-jitsu, finalmente. Demorou. Foi sempre sua paixão, né? Foi, foi. Aí foi isso, virou trabalho. Pô, que legal. E assim, quando você fez as entrevistas, você trabalhou no Copa Pódio? Nossa, eu trabalhei na Copa Pódio. Isso você ainda estava na ESPN? Tava na ESPN. Como que surgiu isso? Eu preciso lembrar. Eu acho que a primeira vez que eu te vi foi na Copa Pódio. Porque quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, e aí o Nathan ficava assistindo tudo de jiu-jitsu, né? E aí eu comecei também a assistir tudo de jiu-jitsu. E aí tava rolando a Copa Pódio, né? Ou já tinha rolado, alguma coisa assim, mas o Nathan assistia coisa assim que já tinha acontecido. E aí ficou bem marcada assim, as entrevistas que você fez lá. Eu vi, fiz. Caramba, que legal. É verdade. Gente, eu não lembro como que eu fui. Eu não lembro, mas eu acho que eu fui na Copa Pódio. Será que foi o BJJ Fórum? Eu não sei. Eu sei que eles me chamaram lá para ir
para entrevista coletiva. Eu nunca tinha participado de uma entrevista coletiva na minha vida. Eu tremia, gente. Eu não sabia como que Tá bem nervosa? funcionava. Tava muito nervosa. Eu não sabia como que era. E aí eu nem lembro se eu fiz alguma pergunta, se eu não fiz. Aí eu aproveitei que eu já escrevia pro blog, né? E aí eu entrevistei na época a Renata Marinho e a Raquel, que na época ela nem era casada com o Canuto ainda. Entrevistei elas, eu olho esses vídeos e falo, nossa, que feio. Eu não sabia nem me portar direito na frente da câmera. Mas foi uma entrevista bem simples, assim. E aí eu fui no dia seguinte do evento. A entrevista em vídeo você fez? Eu fiz pro meu celular, pro meu Instagram mesmo, assim, porque eu não tinha nada, assim. Tinha o ESPNW, mas eu acho que eu até escrevi sobre, mas só tinha elas duas no card. Então, tipo, não tinha tanto apelo, assim, né, pra falar do evento em si. E daí o Jefferson, acho que me chamou pra ir. Ele me chamou pra ir no evento. E daí a Lisa. Sabe a Lisa? Agora eu esqueci o sobrenome dela. Sei. A fotógrafa? Mas não a Lisa Pix. Não. A Lisa daqui de São Paulo. Eu esqueci o sobrenome dela, gente. Mas, enfim. Ela é casada com o Baby. Ou era. E agora, gente? Se for uma gafa. Ai, não sei. Mas, enfim. Enfim, qualquer coisa vocês cortam mesmo. Não. Mas ela tava trabalhando pro evento e daí ela me falou, vamos no dia pra você me ajudar a fazer social media. E aí eu fiz as redes sociais do evento lá no dia e depois o Jefferson Maica me chamou pra fazer a entrevista com o Isaac, que foi que ele ganhou. E daí tinha um programa, acho que passava no Combate até, da Copa Pódio. E daí como eu tava na ESPN, tive que pedir autorização e tal, mas eles liberaram. Aí eu fiz a entrevista com ele, ele até falou uma vez quando eu mandei a foto pra ele, eu falei, foi a primeira entrevista que eu fiz, né, tipo no jiu-jitsu mesmo, assim, tipo microfone, um atleta profissional, assim. E aí ele falou, também foi a primeira entrevista grande, assim, né, que eu dei, que foi quando ele ganhou o GP, né. E aí acho que foi assim que começou, assim, que eu comecei a ir para outros lados, né? E não fiquei só no ESPNW. Foi isso.